é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. De volta com o programa Piracicaba agora. Deixa eu mandar um abraço especial aqui assistindo o nosso programa. O Antônio Carlos e a Rosângela, um abraço. O Antônio Carlos mandou um áudio muito bonito para nós, assiste todos os dias, obrigado. Um beijo para a Rosângela também, obrigado pelo carinho, sempre assistindo o programa Piracicaba agora. Valeu, muito obrigado, viu? Estamos ao vivo com o programa, vamos falar aí sobre saúde, vamos falar sobre o coração, vamos falar sobre coisas boas, né? Essa oportunidade que a gente tem de trazer aqui no programa Piracicaba agora, profissionais da Unimed, para falar todo o avanço tecnológico, humano, que a Unimed tem a oferecer aqui na nossa cidade. Saúde agora! E o prazer aqui de receber conosco, aqui está o Daniel Lemos, cardiologista, e também o Dr. Pablo Tomé, também cardiologista. Muito obrigado pela presença dos dois. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Neto. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença, né? Nós temos aí também na bancada, né, todo o material que a gente vai ter uma explicação aqui de como funciona, né? Tudo isso que é desenvolvido aqui na nossa cidade, né, pelos profissionais da Unimed. Para a gente falar um pouquinho as técnicas, né, as novas técnicas de cirurgias, isso é muito interessante, né? Minimamente invasivas da unidade do coração aqui na nossa cidade. Deixa eu perguntar para o Dr. Daniel, né? A unidade do coração do Hospital Unimed Piracicaba está completando 2 anos de funcionamento, agora em março de 2021, né? O que podemos falar sobre os serviços realizados nessa unidade, Daniel? Bom, Neto, é um prazer estar voltando aqui no seu programa para conversar um pouquinho, né, inicialmente. E a gente está completando agora em março 2 anos de funcionamento, um serviço novo, mas que já começou com excelência, né? Nós já estamos chegando a aproximadamente 2.500 procedimentos realizados, entre adultos, crianças, procedimentos cardiológicos, procedimentos que a gente fala extracardíacos, né, que são nos membros inferiores, no cérebro. E é um serviço de altíssima qualidade, de altíssima excelência no resultado, né? E que está proporcionando um atendimento de grande qualidade para o usuário da Unimed, né? Muito bom mesmo. Quais os procedimentos são realizados na unidade do coração, Daniel? Para a gente entender um pouquinho mais. Neto, lá, a rotina do dia a dia, o que domina e que a gente faz na maior parte das vezes são procedimentos cardiológicos, o cateterismo cardíaco, angioplastia e outros procedimentos que agora nós temos ampliado cada vez mais, e esse ano de 2020, apesar da pandemia, nós conseguimos realizar muitos desses procedimentos, são os procedimentos estruturais. São procedimentos minimamente invasivos e conseguem resolver problemas dos pacientes que antes eram resolvidos só por cirurgia. Atualmente a gente consegue resolver por catéter, e ainda mais nessa situação atual que nós temos de hospitais mais cheios por conta da Covid, etc. São procedimentos que são realizados mais rápido, com conforto para o paciente e com alta mais precoce e com resultados excelentes, né? Então a gente, além desses procedimentos cardiológicos que são os principais, a gente também tem realizado bastante procedimentos extracardíacos, e nesse caso aí eu falo um pouquinho da tratamento de obstruções nas pernas, obstruções no pescoço, né, nas carótidas, que são para prevenção de derrames. Também temos realizado procedimentos para tratamentos de arritmia, que são estudo eletrofisiológico. E ampliando também o tratamento do AVC, né, o famoso derrame, que está sendo feito agora também na hemodinâmica, com resultados fantásticos, né? Então hoje, qualquer paciente que tenha algum problema, hoje a gente está tratando o paciente da cabeça aos pés, literalmente, né? Problema na perna, no coração, na cabeça, em tudo que a gente possa resolver por catéter, sem precisar operar o paciente, nós estamos conseguindo realizar na Unimed. Perfeito. Doutor Pablo, queria que o senhor falasse também um pouquinho, né, o que são esses procedimentos chamados aí minimamente invasivos? Boa noite, obrigado pela oportunidade de participar do programa.
Na verdade, complementando o que o Dr. Daniel falou, a ideia é exatamente essa. Você, através de punções nas veias e as artérias dos pacientes, conseguir acessar as estruturas vasculares sem ter que abrir o tórax, por exemplo, ou o abdômen ou as pernas, né? Sem ter que abrir cirurgicamente, né? Então, é um procedimento que, apesar de parecer muito complexo, para quem vai se habituando, ele vai sendo simplificado, porque o paciente consegue ter a mobilização mais rápida do que quando você opera. Quer dizer, quando você opera o coração, você precisa de 5, 6 dias de internação, né? Então você faz mais ou menos, você consegue o mesmo resultado, só que a alta é mais precoce, o paciente tem menos complicações no pós-operatório, né? Isso tudo é feito via catéter, né? Isso é muito interessante. E hoje a gente pode tratar, por exemplo, as doenças congênitas através do implante desse tipo de material. Será que a gente pode mostrar aqui o coração? Podemos sim, doutor. Vamos dar o detalhe ali, então. Vou pedir para o Lucas ali aproximar para a gente poder mostrar. Nós estamos ao vivo aqui conversando. Vai ali pertinho, por gentileza, Lucas. Estamos aqui falando, então, né, com os doutores da Unidade do Coração da Unimed Piracicaba e vai mostrar em detalhes como é que funciona ali esse aparelho. Aliás, tem uma curiosidade muito grande, né, doutor? Já em destaque aqui, como que funciona, como é que isso é feito aí, e agora ele vai demonstrar para nós. Pois não. Exatamente. Aqui, não sei se vocês podem ver. Pode mostrar isso. Por exemplo, aqui a gente tem uma maquete mostrando o coração. Perfeito. Né? O coração ele é dividido em 4 câmaras, que são os átrios, que são as câmaras superiores, e os ventrículos. Só para exemplificar, eu não sei se consegue ver, tem um pequeno orifício bem aqui no meio dessa estrutura. Gira que um pouquinho ele, que vai dar para ver, para a gente ver se... Ó, esse buraco. Aí sim. Pegou isso, o buraquinho aqui, ó. Aqui eu vou mostrar com a sondinha aqui, ó. Perfeito. Esse buraquinho, ele conecta essas duas estruturas, o que não deveria acontecer, por exemplo, né? E isso tem bastante... Essa comunicação não existe e não pode acontecer. Ela tem no feto, mas quando a criança nasce, a tendência é que ele feche. Perfeito. Tá? E isso causa certos problemas no futuro. Então, antigamente, esses procedimentos eram feitos através de incisão no tórax e o cirurgião dava um pontinho nesse buraquinho para fechar. Né? Então, hoje, a gente, por exemplo, consegue, com esse tipo de material que é o catéter, a gente consegue, por exemplo, eu vou simular aqui um procedimento. Ó. Perfeito. A gente atravessa o orifício com o catéter, tá? E aí... Vou virar aqui. Isso, melhor. Olha aí. Agora sim. Então a gente tem uma prótese que ela é feita de um metal muito flexível que chama nitinol, olha. Olha só. Aí sai um disquinho, a gente oclui o lado esquerdo, né? Perfeito. E depois a gente libera o outro lado e fixa o lado direito. Ok, ele é preso num cabo, né? Com um parafusinho. Sim. Então quando a gente está seguro que ele está bem preso, ó, tá vendo? A gente Correto. faz uma manobra que está bem presinho, né? E aí a gente faz a liberação do dispositivo e tira o catéter, né? Então isso, por exemplo, para uma criança de 1 ano com 10 quilos, é possível você tratar esse orifício, né? Sem ter que abrir o tórax. Porque vai tudo por dentro do catéter, né? A mágica da coisa é que a prótese é bem flexível. Então ela consegue entrar dentro desse canudinho e entrar no coração. Nossa, então, é um dos exemplos que dá para fazer na unidade do coração, por exemplo. Essa é um procedimento que se faz aqui em Piracicaba, que se faz na unidade do coração do hospital da Unimed, e como vocês colocaram, né? Quer dizer, é bem menos invasivo. Né? A recuperação é muito mais rápida também. A gente vê que é uma tecnologia muito avançada, né? Que você entra praticamente perceptível nessa fenda que não pode existir e ela consegue selar. Quanto tempo dura esse aparelho? Posso me falar que é um aparelho? Uma prótese. Uma prótese. Quanto tempo dura essa prótese, doutor? Como assim se fala? Você colocou, instalou ela... Para sempre, não. Para sempre? Porque o que acontece? O coração vai criar uma película, uma pequena, vamos dizer assim, pele, né? Certo. Que a gente chama de endotelização. Então ele vai cobrir essa prótese
de modo que, por exemplo, você, teoricamente, abre esse coração daqui a 6 meses. Essa prótese não vai aparecer, porque ela está toda coberta. Toda Quer dizer, o coberta corpo praticamente absorve. entre aspas, Que sim. maravilha, que exato, maravilha. Exato. Puxa vida, é algo realmente surpreendente o quanto que evoluiu essa tecnologia. E ao mesmo tempo, né, doutor, é bom a gente falar sobre isso, que toda essa técnica de se manusear esse tipo de aparelho, dessa prótese também, há um estudo sobre isso para os profissionais terem essa habilidade também, né, doutor? Ah, sem dúvida. Eu acho que o Dr. Daniel pode falar isso bem, né? A gente está sempre se atualizando, fazendo treinamentos no Brasil e fora para poder absorver essa tecnologia e aplicar localmente, né? Inclusive, ele vai mostrar aqui um outro procedimento bem interessante que tem sido, vamos dizer assim, a coqueluche, né, do momento. Que é você trocar as válvulas do coração sem ter que abrir o peito também. Olha isso, gente. Incrível. Pois não, Daniel, pois não. Neto, isso que o Pablo comentou, esse novo procedimento, já não é tão novo assim, mas faz alguns anos que a gente tem conseguido fazer isso aqui no Brasil, e aí na Unimed nós já conseguimos fazer alguns casos, né? Da mesma forma que você tem alguns problemas que são de nascimento, tipo esse que o Dr. Pablo falou, existem uns que são com o próprio envelhecimento. E algum dos problemas disso é na válvula aórtica, que é uma estrutura que ajuda no funcionamento adequado do coração. Sim, sim, sim. Com o tempo, essa válvula pode ficar desfuncionante, né? Se você quiser mostrar a aorta, dá para ver bem. Dá para ver bem aqui. Então, a aorta aí. nós temos a válvula aórtica aqui. Deixa eu só fazer assim. Ela controla a entrada e a saída do sangue do coração. Correto. Essa prótese, essa válvula, com o envelhecimento da pessoa, a idade e os problemas de saúde que eventualmente acontecem, ela pode ficar, vamos dizer, disfuncionante. Ela não funcionar direito, não abrir adequadamente. E isso vai causar uma série de problemas. Antigamente, a gente só conseguia resolver esse problema com cirurgia. Abrir o peito, cortar, ficar alguns dias internado. É um procedimento bem mais agressivo, que ainda hoje é realizado, a gente realiza ele também na Unimed, mas em casos específicos o risco para o paciente é muito alto. Então hoje a gente já tem essa alternativa, que é a realização do procedimento que a gente chama de TAV, que é o implante de uma válvula nova dentro dessa que está doente. Nós vamos ter 2 vídeos que vão passar aqui na tela que demonstrando, e a gente tem hoje, se puder dar um close aqui... Pode fechar na mesa, Bruno, por gentileza. As 2 próteses mais comumente disponíveis hoje no país. Tá? Já existem outros modelos disponíveis, mas essas 2 são as que a gente tem mais disponível. Que material que é feito, Daniel? Ela também são feitas de nitinol e tem, especificamente no caso delas, elas têm o que a gente chama os folhetos, né? Que são essas estruturas amareladas que vão funcionar abrindo e fechando. Fazem exatamente, né, a forma da original. Exatamente, a mesma função. As 2 próteses que a gente tem aqui disponíveis. Então elas são, da mesma forma que o Dr. Pablo explicou, são feitas de um metal muito flexível, que é o nitinol, e ele é colocado dentro de um catéter e através da perna do paciente, ele é levado até o coração, e é onde ele é liberado, posicionado adequadamente, e liberado essa prótese, né, para que aí volte a funcionar adequadamente. E com o benefício de alta em 1 ou 2 dias, sem ter que ficar internado por muito tempo. Realmente a recuperação desses pacientes é fantástica. Ela é muito rápida, né? E para quem é a indicação, doutor, para esse procedimento? Quais pacientes indicados? Esses procedimentos são indicados hoje para os pacientes que têm um problema na válvula aórtica com alto risco cirúrgico. Estão se fazendo estudos, já existem estudos mostrando que pacientes de riscos intermediários possam já realizar, mas não é para todo mundo. Por quê? Os pacientes ainda de baixo risco de cirurgia ou pacientes muito novos, provavelmente o benefício da cirurgia aberta ainda é maior, por conta da durabilidade e as possibilidades de tratamento que a gente tem para realizar.
né? Então, esse procedimento é indicado nos pacientes que têm um problema na válvula aórtica, que são problemas já mais importantes, né? E já pacientes mais idosos e com risco de cirurgia, pelo menos moderado a importante. Que vale a pena você tirar ele da cirurgia e realizar esse procedimento para que ele possa ir embora logo para casa e ter uma melhor qualidade de vida. Né? Daniel, com isso, creio eu, né, gostaria até que você explicasse para nós outras doenças, né, enfim, o próprio diabetes e outras tantas. No caso, uma operação mais invasiva, que é a abertura, o tórax, né, que a gente tem, o risco é maior. Nesse caso, né, eu creio que o risco é bem menor, mesmo com outras doenças que está ali acometendo o paciente, é uma segurança maior ainda também, né? Exatamente, Neto. Esses são, inclusive, os critérios que a gente tem que levar em consideração para determinar. Um paciente que é tabagista, que fuma a vida inteira, pode ter já um enfisema, um problema no pulmão. Esse paciente, por uma cirurgia aberta, ainda mais no tórax, né, abrindo, cortando, é um paciente de maior risco de complicação. Então, são pacientes que eventualmente são mais candidatos. Pacientes que têm pressão alta, diabetes, que tenham obstruções coronarianas, que já tiveram infarto, Sim. que têm já o coração fraco, né, que é a insuficiência cardíaca, pacientes que tenham problemas renais, que tenham o que a gente chama de insuficiência renal, são todos pacientes que aumentam muito o risco de ter uma complicação mais grave durante a cirurgia aberta. Então, nessas situações que a gente consegue, e essa é uma outra vantagem lá que a gente tem na Unimed, a gente consegue sentar o grupo dos cardiologistas intervencionistas, que no caso, por exemplo, eu, o Dr. Pablo, e tem outros colegas, Dr. Felipe, Dr. Humberto, Dr. Nicolela, Dr. Gubolino, são outros colegas que trabalham lá no hospital, junto com os cardiologistas clínicos, que é o Dr. Roberto, que é o coordenador, Dr. Davi, Dr. Daniel, que são outros colegas que trabalham na UTI, junto com o pessoal da ecocardiografia, então, na verdade, junto com o pessoal da cirurgia cardíaca. Sim. Na verdade, nós temos um grande time. Né, essencial. Né? Um grande time, onde a gente senta, avalia caso a caso e determina qual que seria a melhor opção para aquele paciente. Nesse caso é melhor tal procedimento, ou outros procedimentos. Né? Até o Dr. Pablo realizou um procedimento recentemente, acho que foi bem interessante, que foi um fechamento de um outro tipo de defeito de nascimento, que eu acho que foi a comunicação interverticular, né? Que foi um caso que também gerou uma grande discussão de qual seria a melhor opção. E acho que foi um caso bem interessante. E era uma paciente, acho que ele pode até comentar um pouquinho melhor, o benefício que essa paciente teve no final das contas, né, Paulo? Na verdade, o que a gente tem que colocar, pesar, é justamente o risco e o benefício que o paciente vai ter, né? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, as TAVs com os idosos, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Porque a comorbidade, a idade e tudo que a idade avançada traz, o benefício. Por outro lado, também, nos pacientes de idade moderada, quando já tem, por exemplo, pressão alta no pulmão, a cirurgia também se torna arriscada. Né? Então, o importante é discutir, analisar caso a caso e ver o que a equipe entra num acordo, numa linha de raciocínio para que o paciente, no final, a ideia é tratar o paciente da melhor maneira possível. Né? Agora, Pablo, doutor Daniel, isso é muito bom saber, você que está em casa, né, que está assistindo o programa Piracicaba agora, saber que toda esse critério e também essa logística, né, e a tecnologia associada a isso, é bom saber que a Unimed Piracicaba disponibiliza aqui na nossa cidade. A gente sabe muito bem da equipe, né, e todos os recursos que a Unimed disponibilizam para vocês, né, e todo esse aparato humano que vocês também têm, né, de pessoas habilitadas, de cursos, né. Então isso a gente se sente seguro, né, que a possibilidade ela aumenta, a chance ela aumenta. Se a gente pensar, né, Daniel, eu estava conversando sobre isso, há 10 anos atrás, todo o procedimento deveria ser feito para salvar a vida de um paciente que chega numa emergência, por exemplo. A questão é o coração, teria até que mandar ele para outra cidade, né, e hoje a gente tem tudo isso à disposição. É muito bom. Eu tenho um vídeo de um paciente, muito querido, que eu gostaria de colocar aqui para vocês, né? Esse nosso amigo que assiste o programa sempre, seu Amadeu, que fez questão de mandar um áudio para mim, falou: Neto, eu vi o doutor Daniel participando, toda a equipe, eu preciso relatar isso para vocês, né? E ele tem um recadinho para vocês, nós estivemos com ele
hoje à tarde. Tem um recadinho especial para toda a equipe da Unimed. Vamos assistir? Pode ser? Pode soltar, por gentileza. Boa tarde, doutor Daniel, doutor João Felipe. Sou Amadeu Provenzano Filho, aqui de Piracicaba. Tenho 74 anos e, como os senhores sabem, em 2019 foi um ano assim, muito difícil, porque eu tive que passar por procedimentos que os senhores fizeram em mim e que resultou num trabalho que me devolveu a vida. E não me foi falado nem como seria, a forma de que seria feito, mas eu soube depois, por um dos médicos, Dr. Alex, e que eu tinha ficado famoso no mundo todo porque teria sido a primeira cirurgia feita em Piracicaba. Eu acredito que não tenha sido só de Piracicaba, mas do Brasil e do mundo, porque os médicos que recusaram fazer a minha cirurgia em São Paulo, nos institutos entre os 10 mais famosos do mundo, devolveram o processo de cirurgia e os senhores ficaram com a batata quente na mão. E o meu caso era gravíssimo. E os senhores planejaram, estudaram muito o meu caso, fizeram cálculos de precisão, encomendaram uma válvula mecânica nos Estados Unidos e que chegou em mãos por 2 médicos americanos que vieram também para assistir a cirurgia. E no dia da cirurgia, a sala estava repleta de médicos aqui dos de Piracicaba, de São Paulo, de outras cidades, até do Rio de Janeiro, mais os 2 americanos, para assistir a cirurgia. Eu fui bem sucedido na cirurgia, me lembro, fiquei um dia na UTI, no dia seguinte fui para o quarto e no domingo, que era dia dos pais, eu saí do hospital ao meio-dia andando. E o que aconteceu comigo e o que os senhores fizeram foi esplêndido. Me devolveram a vida. E então eu sempre desejei fazer um agradecimento público, mas que esse agradecimento extrapolasse os limites de Piracicaba até. Por quê? Porque se fala tanto mal de governo, se fala tanto de outros problemas de saúde, de pandemia, mas não se reconhece o trabalho que os médicos fazem aqui em Piracicaba, que não mereceram nenhum destaque em lugar nenhum. Então eu queria fazer isso agora. É de bem-querência que eu estou falando para os senhores. Os senhores sabem disso. É com muito carinho que eu faço isso hoje, com muita alegria, para dizer do meu muito obrigado, não só aos senhores, a todos os médicos da Unimed, ao pessoal que trabalhou na Copa, na limpeza, na recepção, na segurança, em todos os sentidos, me ajudaram a estar aqui agora para poder falar isso aí. E eu queria dizer uma coisa, eu assisti a reportagem, sim, que passou na TV Regional na semana passada, e é verdade o que foi dito. Eu confirmo que todo aquele preparo que vocês têm e que segurança que vocês dão para os pacientes é real. É por isso que eu estou aqui. Então, o meu abraço sincero e de gratidão, né, por tudo que vocês fizeram por mim. Aquele pessoal da recepção da cardiologia, da hemodinâmica, da UTI, pessoas maravilhosas, todas. Então, muito obrigado. Um abração para vocês.
O Amadeu, que teve essa oportunidade, né, muito grande aí de gravar esse recado, né? Recadinho muito especial aos médicos, toda a equipe da Unimed, também escritor, durante o período dele, Maria, ali na UTI, ele lançou o livro, né? Olha. Com o apoio de todos os médicos, amigos e família, ele lançou esse livro aqui, conta um pouquinho a história, né? Do bairro Pompeia. Que legal. E ele, com muita emoção, ele narrou pra gente toda a história dele, vivida ali no período de internação da Unimed, essa operação. Doutor Daniel, então os parabéns aí do nosso querido amigo, né? Amigo de vocês, amigo nosso, assiste o programa todos os dias e é muito gratificante o reconhecimento de toda a equipe, né? Isso é muito bom, né? Parabéns. Sem dúvida, Neto. Esse caso foi o nosso primeiro caso, foi um caso bem emblemático. O Dr. Pablo estava presente, o Dr. Felipe, outros colegas. E teve uma grande mobilização, foi um grande sucesso e a satisfação dele estar aí, bem, conversando. Sempre que ele aparece no hospital por qualquer outro motivo, ele sempre vem agradecer. Então foi muito legal. Isso só deixa a gente com a garantia de que eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Exato. A Unimed está virando uma referência não só local, mas uma referência regional. Toda hora nós temos pacientes das outras Unimeds da região vindo para cá para realizar procedimentos. Isso significa que o serviço acho que está sendo feito da forma mais ou menos correta, pelo menos, né? Como ele disse, mundial, né, doutor? Tem médicos aí dos Estados Unidos acompanhar, né? Muito bom mesmo. Parabéns a toda a equipe. Um abraço a seu Amadeu. Tem algumas perguntas também chegando aqui, né, de outros problemas do coração também. A Fátima está assistindo a gente, ela quer saber, doutores, ela tem 65 anos e quando ela vai verificar a pressão, né, o coração está sempre aí de 90 a 92 batimentos. Quer saber se é normal ou se é arritmia. Ela diz que a pressão está sempre acima de 15/9. Ela diz que tem um histórico aí familiar, que a mãe, né, tinha um problema, morreu de infarto fulminante. Quer saber se é hereditário. Bom, Fátima, obrigado pela pergunta. O batimento seu entre 90 e 92 ainda está dentro do normal, tá? Agora, essa sua pressão não. Então é importante você procurar um colega cardiologista, um clínico geral, um médico da sua confiança, para fazer o acompanhamento. A histórico da sua mãe de ter morrido de infarto fulminante é realmente uma coisa que deve se prestar atenção, mais um motivo então para você começar a acompanhamento com algum colega, porque você eventualmente precisa de alguns exames, algum acompanhamento para evitar qualquer desfecho desagradável aí, né? Então, se cuide. Muito bom. Olha, é isso. Eu quero agradecer a participação de vocês. Eu acho que é muito importante a gente mostrar para a população da cidade de Piracicaba e toda a região que acompanha, né? São 22 cidades que acompanham o nosso programa, entender um pouquinho de todo o trabalho e a transformação que foi feita, a transformação humana e tecnológica da Unimed Piracicaba, com profissionais de altíssima capacidade, com tecnologia também, e mostrar isso para toda a população, não somente, né, os beneficiários da Unimed Piracicaba, mas também você que assiste o nosso programa, para você entender também o que é a Unimed hoje aqui na nossa cidade, né, Maria? Exatamente. Quero agradecer as participações, né? Chegaram algumas perguntas aqui, o pessoal que está lá também dando um alô. Cláudio, obrigada, viu, pela audiência de todos. Daniel, obrigado. Doutor Pablo, muito obrigado pela presença, viu? A gente que agradece. Obrigado, Neto. Boa noite. Em breve, e como eu falei aqui agora há pouco na fala do nosso prefeito, a gente agradece todo o empenho de vocês nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente precisa lembrar, né? Como o nosso querido amigo falou também, lembrar dos profissionais que estão nos hospitais, né? Desde a recepção até, né, as equipes, né, específicas que eles estão ali. O dia a dia continua, os problemas continuam e agora também com essa pandemia. Que a gente possa ter o respeito por vocês, consideração por vocês, ficar em casa e se resguardar. Meu muito obrigado, viu, pela profissão de vocês, muito obrigado pelo empenho de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado.